Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, ou seja, o melhor horário que você esteja vendo aí essa live espetacular com a minha digníssima. E o legal é que ela entrou com o, o Instagram da minha filha. Só pra avisar que você tem que trocar o Instagram, tá, amor? Mas é isso, faz parte, né? Quando a gente tem uma filha aqui ou que gosta de participar, ó, às vezes ela até entra na nossa live aqui ó, pra ficar presente. Olá, Juju. Bom, a gente estava programado para começar, nós estávamos programados para começar às 9h07, mas tivemos um contratempo chamado Amelie. Ela gosta muito de participar, essa é a segunda live que nós estamos fazendo e é a segunda que ela está participando, né? Pelo menos desse jeitinho. Olá, Nailton, olá, Kátia. Só esperando a Lili entrar aqui com o Instagram dela. E aí eu vou convidá-la aqui para participar. Boa noite, boa noite. Bom, nós vamos começar essa live falando de problema não é comigo, né? Compartilhando as nossas histórias de casal aí, pontos importantes que nós vivemos até hoje. Estamos construindo uma história linda, né, amor? É isso aí. Boa noite, boa noite. Certo? Tá me ouvindo bem? Tô, aham. Então, estava explicando para eles aqui. Tá cortando um pouco você. Nós fomos comprometidos. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar então. Agradeço a participação de todos. É bom ver que os amigos estão entrando, participando, né? Essa live é para a gente falar sobre relacionamentos, tá? Nós estávamos montando o script Só dela. Só para falar, porque o problema não é comigo, né? O problema de relacionamento, o problema não é comigo, nunca foi. Exatamente. O problema também não é comigo, né? Não é comigo mesmo. E aí a gente trouxe essa ideia de conversar aí. Quer começar essa explanação, baby? Sim, sim. A gente sempre, né, nas relações e em vários temas da vida, né, mas aqui a gente está falando de relacionamento, a tendência é que a gente está numa situação, olha para a situação e fala, tá tudo bem comigo, né? Fiz a minha parte, né? Esse problema não é comigo, né? E aí a gente parte para não resolução, porque a outra parte também tá como, né? O marido tá como, diz aí, amor. Pois é, a outra parte está falando, não, também não é comigo, não. O problema está com você. Eu acho que você deveria mudar. Na verdade, não é assim que funciona, né? Então. E aí, como é que tá o relacionamento de vocês aí? Mostra, põe aí nos comentários pra gente como é que tá o relacionamento de vocês. Tem aí, como a gente tava falando, né? A gente fica nessa de tentar mudar o outro e não resolve, né? E vocês, como é que estão aí? Né? O relacionamento de vocês está tudo certo? O problema também não está com vocês? Tá colocando muita culpa no outro, né? Vai lá para amiga e fala, amiga, meu marido não tem jeito, né? Eu faço tudo, né? Eu tenho o meu comportamento perfeito, faço tudo e ele não devolve, né? Ele não reage. E aí fica, né, naquele relacionamento de brigas frequentes, né? Muita briga, porque falta de briga também não é bom, né, amor? Exato, esse negócio de ficar brigando assim não dá certo. Na verdade, o que a gente precisa falar, né, aqui, que um dos problemas principais das brigas, né, que acabam acarretando aí, geralmente é tomado por um vício que a gente acaba tendo, sabe? De alimentar aquela briga. Eu puxo essa para mim, né, amor, essa régua para mim, porque nós estávamos aí nos meados de 2018, né, 2017, 2018, e aí eu me peguei sendo grosseiro e vendo, né, que ali tinha umas atitudes tão doces comigo e mesmo assim algumas vezes eu procurava alguma maneira de achar um defeito
para provocar uma briguinha, né? Para alimentar um vício que eu queria brigar de qualquer jeito, ou pelo menos provar que eu não estava que eu não estava bem, obviamente, e não tinha esse discernimento. E a Lili, por ela já ter começado a entender um pouco mais desse assunto, ela simplesmente ela comunicava amor. E aí ela me desmontava, porque ela não alimentava essa vontade que eu tinha de brigar. Eu chegava, poxa, por que eu estou incitando ela e ela não está fazendo isso? Por que ela faz o contrário? Por que ela me demonstra amor? Aí eu fiquei parando para pensar. Falei, opa, tem alguma coisa de errado comigo, né? Ela está fazendo certo para a relação. E isso é um dos grandes problemas. É importante que muitas vezes a gente tome consciência disso. Que nós realmente paremos para pensar em, em realmente cultivar o relacionamento, em comunicar esse amor, né? E aí com isso essas brigas elas acabam sendo reduzidas. E obviamente brigas ou desentendimento ou diversidade de opiniões tem que ter no relacionamento, porque é composto de dois seres humanos, né? E demais obviamente tem um problema. E se não briga, também tem um problema. Porque a indiferença é um dos piores e traumáticos assim, problemas que você pode carregar. Ele pode estar ligado à indiferença, é um sentimento muito degradante para a relação. Pode desconstruir a tua relação. Então é importante É que você pior até do que tenha... a briga, né? É pior até do que a briga, porque a briga, ela de certa forma, ela é boa, né? Mas a discussão coloca, coloca para ação, né? Tu acaba eu tenho a tentativa de resolver, né? O silêncio não. O silêncio abandona, o silêncio já desistiu, né? De fazer melhor. Então, por isso que a gente põe nesse ponto aqui que não uma briga, né? Mas uma divergência de opinião é importante, né? Para a comunicada, né? A falada é importante para ter um alinhamento. Exato, e a divergência ela faz crescer também, né? Um relacionamento, porque os dois constroem algo diferente, baseado na opinião dos dois, e obviamente esse relacionamento só tende a crescer com essa divergência de opiniões, né? É normal ter a divergência de opiniões, e tem que aceitar, na verdade, tá? A divergência da opinião do outro. Amor, eu acho que é interessante você passar pro 3G aí, tá? Porque tá cortando um pouco, Ah, tá. eu não sei se é o meu, né? Mas eu acredito que não. O problema não é meu, obviamente, né? Sempre o problema é com ela. E aí, outro tema que nós gostaríamos de falar aqui, né, que é um outro problema que você pode identificar numa relação, é a falta de atenção, né, amor? Fala aí pra mim. Então, né? Esse tempo de qualidade que todo mundo fala, tá falando que tá cortando. Josi, tá cortando o meu ou do Marcel? A Josi falou que tá cortando. Acho que o teu tava cortando pra mim, pelo menos. Eu tô bem do lado do O meu tá, nosso... o teu tá cortando pra mim. Ah, o meu, Josi? Mas agora eu acho que tá melhor, amor. Pode Eu seguir coloquei pra no mim. 3G, vamos ver. Fala aí, tá? Se não melhorar. Então, a falta de atenção, né? Esse tempo de qualidade que todo mundo fala. E também vai muito da visão do outro, né? Às vezes a gente chega em casa, né? O que é atenção para mim? Cheguei em casa feliz, porque afinal eu trabalhei, estava feliz, fiz o que eu tinha que fazer, né? Acordei, dei aquele beijinho no marido e fui fazer a função. Faz o jantar, faz com amor, tudo lindo, maravilhoso, né? E aí chega, né? Serve aquele jantar maravilhoso, o marido chega, come, tu vai tomar um banho e tal, cansada, ai, vou dormir, vou deitar, né? E o marido tá lá, como assim, né? Chegou, me deu um selinho, não me deu um abraço, não me deu um beijo, não sentou no sofá, não... E eu pensando aqui na função, né? E eu aqui já na função, dei o beijo no marido, opa, dei atenção, né? Fui fazer a função e tal, né? E ele ali com a expectativa, enfim, de que a gente fique um pouco junto para assistir uma Netflix, não sei, antes de jantar, de que a gente toque um violão e cante um pouco, enfim, uma série de coisas que para ele é atenção, para ele é tempo de qualidade. E para mim já é, para mim, dar atenção é dar atenção com as coisas da casa, né? Opa, eu vou fazer o jantar, né? Vou servir. E, enfim, né? Tô cansada, tô super realizada no dia de hoje.
né? Então, meu marido tem uma mulher realizada que serviu o jantar, eu dei uma atenção para ele porque eu dei um beijo ali, enfim, conversamos, amenidades no jantar e fomos dormir, né? E aí, o que que tu estás, né? E aí tu tá ali no jantar, né? Conversando, amenidades, mas tá com a cabeça no trabalho, né? A pessoa pergunta, tu fala, meu, o que a gente tava falando mesmo, né? Ou então vem ali uma notificação do Instagram, né? A gente já vai olhar o que aconteceu, quem que deu aquele like, né? Quem que comentou, o que comentou. Enfim, né? Não tá atento, né? Só tá de corpo presente, né? Não tá de corpo, alma e coração, que é o que a gente precisa. Exato. Então, você comunicar isso em forma de amor, esse tempo de qualidade é muito importante. Não só para, obviamente, para o cônjuge, mas também para as pessoas próximas, né? Família, pai, mãe, filhos. É importante você, se a pessoa chega para conversar contigo, você está fazendo algo que é muito importante, você parar, olhar nos olhos dela, comunicar e transmitir essa atenção para ela, e aí sim falar, olha, eu não consigo falar contigo agora, mas Uhum. daqui 10, 15 minutos, quem sabe, eu posso te dar atenção. E aí nós vamos conversar. E aí sim você dedica um tempo de qualidade para aquela pessoa. A gente fala até na regra dos 10 segundos, né? Então, você está fazendo algo muito importante ali. E hoje a gente tem muito isso, né? Hoje, já com tudo resolvido, tá lidando com uma série de coisas. Então, olhar nos olhos e dizer, agora eu não consigo falar contigo, né? Esse olhar, esse estou te dando atenção, até com o filho, né? Principalmente. Tu olha, dá atenção e segue o baile. Então, a pessoa já sabe já sabe que tu deu atenção, né? Já sabe qual é a tua condição naquele momento. E aí, enfim, entende, né, o que está acontecendo. Exato. Então isso o segundo problema aí que nós identificamos, né, Mãe? Pode realmente degradar uma relação que, se você não tomar cuidado, acaba indo pro buraco, né? Mas a gente não teve esse problema. A gente corrigiu, nós tivemos tempo para Ufa, corrigir isso. ufa. Outro tema que é bem importante você ter é o sonho desalinhado, né? Os sonhos desalinhados dos dois não é certo, não é construtivo. E a gente sempre acha que o sonho do outro não é importante, né? O problema não está comigo. A gente está desalinhado no sonho, não, porque o meu sonho é importante, porque eu quero ficar nesse emprego, porque eu quero ter 5 filhos, porque a minha vida é ter 5 filhos e não 2. Enfim, né? Eu quero morar na praia, ele quer morar no campo, né? Então, o desalinhamento dos sonhos, em geral, o problema não é comigo porque o meu sonho é mais importante, ou eu nem sei do sonho do outro. Eu tô aqui andando, né? No meu sonho, no meu sonho, no meu sonho, e nem olhei para o lado e pensei, Jesus, tem uma pessoa do meu lado, né? Que eu preciso olhar para ela, eu preciso entendê-la, eu preciso ouvi-la e saber o que também ela quer, né? Porque uma coisa que a gente viveu, né, foi eu tinha uma atividade profissional que não era dentro da minha carreira, né? Nós morávamos em outra cidade e eu podia fazer uma transição de volta, enfim, mas isso estava alinhado com o meu sonho, né? Ir morar para uma cidade estava alinhado com o meu sonho também, né? Ou eu estava indo porque a minha condição profissional naquele momento não estava ótima. O que estava reverberando em mim, né? Conversar sobre isso foi importante também, né? Então, o quanto que a gente pode alinhar os sonhos e caminhar junto, né? Porque pode divergir os sonhos também, né? Onde que a gente pode encontrar o meio do caminho, né? Aonde que Exato. tem um meio do caminho para gente ir junto? Não, e é importante sonhar juntos, né? Uhum, Você conversar, abrir a comunicação, falar para o seu cônjuge, olha, que tal? O que você acha de compartilhar desse sonho comigo? Lá no futuro nós vivermos uma vida assim, uma vida mais completa, uma vida com os filhos formados, mais tranquilos, né? Uma vida naquele lugar que é seguro para nós. Então é importante você realmente não deixar de sonhar e viver os seus sonhos. Então é importante você e comunicar, inclusive, os seus sonhos, para que a outra pessoa isso, tenha conhecimento e ela absorva isso, né, mano? né? Isso vai muito dos valores, né? Então tu alinha, além dos sonhos, alinhar os valores da tua família, né? Porque aí fica fácil você alinhar sonhos como família, né? O que é valor para nós, né? Quais são os nossos valores como família para que a gente alinhe nossos sonhos, né? Fica mais fácil, fica mais claro, né? Dá mais clareza, porque a gente vai viver daqui por diante. Tá, exatamente.
polêmica agora. Polêmica. E aí eu quero perguntar para vocês, meus amigos, um problema que a gente tinha. Vai lá, amor. Pouco sexo. Muito sexo. E era isso que a gente via, né? De um lado, uma pessoa fala insatisfeita e do outro, uma pessoa também insatisfeita, né? Não existia alinhamento sobre isso, né? Exato. E aí essa divergência, se não há comunicação, inclusive, né? Às vezes a pessoa não está passando por um desconforto, né? Ou seja, é, né? Não está com uma alergia, está indisposto mesmo, né? Não está conseguindo, ou está com a cabeça no trabalho, o trabalho está desgastante e a pessoa não consegue. E às vezes é importante você comunicar isso, conversar, alinhar, né? E mesmo se Tá você tem vontade, cansado, né? exatamente, se você tem vontade, obviamente é importante você comunicar, é importante você deixar claro, olha, poxa, eu vou fazer então uma surpresa do amor. E outra, né, nós homens, né, homens, por favor, a festa da noite depende muito do bom dia. Então, Do bom dia, do boa tarde, do boa noite. começa no bom dia, né? Então você tem todo o dia ali para administrar aquele fervor todo, né, que a mulher vai te proporcionar à noite. Então é importante que você dedique tempo para ela, que você comunique amor, que você realmente trate como ela deve ser tratada para que você realmente obtenha, né, a festa da noite. Né? Porque o que Importante. acontece, né? Em geral, a gente entra nesse fluxo, né? De chegar em casa, né? Os dois cansados do trabalho, ou enfim, ou da função de casa, né? Que é o meu caso hoje, né? Da função de casa, criança dorme, não dorme, dormiu, não dormiu, deu tempo de fazer comida, não deu, enfim, né? A pia cheia de louça que a gente vai tapar lá, né? Enfim, e vai fingir que não viu para poder ir dormir mais cedo. E aí, o que acontece? O homem não te olhou o dia inteiro no rosto, chegou em casa do trabalho cansado também, no caso do Marcelo ele trabalhava de casa, então assim, estava emburrado o dia inteiro por algum problema do trabalho, raro, mas enfim. E aí, o que acontecia? Né? Emburrado o dia inteiro, mal olhou pra cara. O que acontecia de noite, tipo, aí tu tá tomando banho e vai lá te entregar a toalha. Ei, amigão, não dá, né? Não dá. Então, algo que a gente aprendeu muito aqui, né? Que todo gesto de gentileza, todo amor que tu entrega de noite, ele vai, de dia, ele vai transbordar na noite, né? Ou, enfim, né? Não tem muito segredo nesse sentido, né? O fato todo é, não dá pra gente se ignorar o dia inteiro, né? E à noite achar que tudo se resolve num... E aí, né? E aí, vai rolar ou não vai rolar, né? Então, essa comunicação de como a gente se sente durante o dia, comunicar amor durante o dia faz toda a diferença. Exato. Um outro probleminha que geralmente surge, obviamente, é o financeiro. Né? Isso afeta muitas famílias no Brasil, no mundo, não tenho dúvidas. Né? O dinheiro ele impacta realmente no. Não deveria, mas ele impacta no relacionamento. E isso pode contribuir para degradar o seu relacionamento. Então, é importante, né, que você tenha consciência disso, né? Porque às vezes ela gasta demais. E ele pensa muito para gastar. Porque o problema nunca está com a gente, né? A gente sempre vê no outro que nos incomoda, né? Então eu pensava, meu Deus, como esse homem pensa para gastar, gente, né? Mas aí assim, né? O Marcel pode falar com mais propriedade, né? Tem muito do tema do perfil comportamental das pessoas também, né? E, enfim, acho que a gente pode deixar para uma outra live, amor, esse tema, né? Porque é um tema bastante abrangente, né? Que é como que a pessoa lida com todas as coisas do entorno dela, né? Isso a gente vê na análise de perfil comportamental. Isso foi uma coisa muito bacana que eu fiz, né? O Marcelo também fez, e hoje a gente sabe como o outro lida com as situações e fica mais fácil da gente juntos, né? Lidar com os temas, é bem importante. Esse medo ali, por conta do seu perfil comportamental, algumas pessoas são... Eu, por exemplo, eu sou dominante, a tendência é ser dominante, a fazer as coisas acontecerem com tudo, independente disso. Né? E eu quero que faça. A Lídia já é... Eu sou fluente, né? Influente, Influente. É o falador, né? A pessoa que envolve as pessoas, né? Que, enfim, tem uma outra pegada. É mais de dar ideia.
o influente da ideia. Enfim, mas isso é um tema para outra live. E aí, o que acontece, né? Esse problema de dinheiro também vai muito do que tu... do combinado do valor em família, sabe? É o combinar, né? Combinar os temas, né? Aonde vai o dinheiro, né? Conversar como família de novo, quais são os sonhos, né? O que a gente concorda que a gente deve doar, o que a gente concorda que a gente deve ajudar outras pessoas, aonde a gente pode, no que a gente vai investir, né? O que de despesa que a gente tem que não faz sentido a gente pode cortar, enfim. Então, vai muito dessa abertura, para né? refeição, né? Para o restaurante no final de semana ou durante a semana mesmo, né? Para poder desfrutar com a família. É importante ter sempre alinhado isso, conversar, sempre conversar, porque o próximo tema é ligado ao principal, que é a comunicação. Tá? A comunicação, ela, infelizmente, ela é o maior problema de todos os relacionamentos. Tudo. E todos os pontos que a gente falou, o problema está na comunicação. Vocês perceberam que tipo, é falar, é dizer, né, é dar o bom dia, é falar o que tu está sentindo, se está com algum desconforto, senão tudo vai parar na comunicação. Exato. Pequenos conflitos, grandes problemas em geral de comunicação. Exatamente. E aí, Pode falar. E aí tem o que a gente fala de confabular, né? Eu lembro que quando eu aprendi sobre isso, eu fiquei pensando, uau, eu tenho tantos exemplos de temas que confabularam com coisas que eu falei. E se não tivesse, tem um bem recente. Eu vou contar da história da menina do livro que eu conheci, da Renata. Posso falar? Pode, claro. Não é de relacionamento, tá? Mas vou falar porque é um tema bem recente. Uma pessoa que eu conheci recentemente me contou que estava, né, que tava solteira, enfim, que agora ela estava a fim de namorar, de ter um relacionamento e tal, de casar. E aí eu brinquei com ela, quando que chega o varão e tal, né? Tá procurando o homem, né? O ungido de Deus, enfim, brinquei com ela. E aí, no Instagram dela, a gente trocou Instagram, no Instagram dela, ela tirou a foto com buquê, né? E aí eu falei, uau, e agora? Cadê o homão? Cadê a pessoa com a terapia em dia? Que a gente comentou que o homem agora, né, solteiro, tem que estar com a terapia em dia, né? Ele tinha que estar com tudo ok. E ela entendeu que eu estava a chamando de homão. Cadê a terapia em dia? Porque ela entendeu no que eu escrevi que eu estava cobrando disso dela. Como assim tu pegou o buquê e tá super feliz, né? Tu não tá super resolvida com a tua solteirice? Foi isso que ela entendeu. Vocês têm noção que se ela não vem perguntar para mim e falar, não, ei, eu tô com a terapia em dia, tá tudo bem? Eu só peguei um buquê. Eu falei, não é isso que eu queria dizer, né? Então, se a gente... A confabulação é isso. A pessoa te conta algo, ou a pessoa passando por relacionamento. O Marcel chegou em casa de cara virada, ou acordou mal. Eu já penso, meu Deus, foi porque ontem eu fui dormir e falei que não estava afim, foi porque eu deixei o Mark dormir à tarde, o Mark foi dormir muito tarde e acabou com a nossa programação. E o que aconteceu, né? E aí, se eu não pergunto, eu vou ficar confabulando, eu vou criar um monte de historinha na minha cabeça, um monte de história, um monte de história, um monte de história, e no final eu não perguntei para a pessoa o que estava acontecendo. Outro tema nosso, né, amor, que foi esses dias também. Não sei o que eu falei pro Marcel, e ele fez um... Eu falei, o que foi esse... Ele falou, não foi nada. Eu falei, não. Foi, eu não lembro qual que era o tema, tá? Mas eu falei, não, o teu corpo inteiro... não fale, não lembro. Eu falei, o teu corpo inteiro disse que tu não concordou com o que eu tava falando. Tu desdenhou total do que eu comentei. O que de fato tu estás querendo dizer com o teu... Porque eu já pensei um monte de coisa aqui. Então, a comunicação clara, a pessoa falou alguma coisa, tu não entendeu, a pessoa reagiu, fez uma linguagem corporal que te deixou desconfortável, pergunta. E se a pessoa não te der uma resposta que não te deixe confortável, pergunte até ficar. Outra, pergunte com amor, tá? É verdade. Que você está do lado Verdade. é a pessoa da sua vida, é o seu relacionamento. Então pergunte com amor, comunique amor. Independente, por mais que aquela pessoa esteja comunicando algo de raiva, algo de ruim, ela queira alimentar talvez o vício dela ali, de querer brigar, comunique com amor.
entendeu? Por quê? Uma vez que você começa a comunicar, e comunicar com raiva, ou alimentar aquele sentimento de raiva, tá? Isso vai gerar, obviamente, um sentimento de raiva, né? Você começou a falar coisas de raiva para a pessoa, isso vai gerar um sentimento de raiva na relação. E com isso, Uhum. logo vai, sempre que você pensar na tua relação, aquele sentimento de raiva vai vir, de ódio, vai te gerar uma memória, putz, meu relacionamento ele só gera Uhum. raiva, só gera desamor, Uhum. só gera ódio. Não tem por que ficar alimentando isso. E logo o que vai acontecer é levar a um relacionamento improdutivo, um relacionamento ruim, um relacionamento desgastante, às vezes abusivo, Uhum. né? Uhum. Então é importante que você comunique amor, sempre. Independente de como estão as coisas, tente comunicar amor, porque isso é o que te vai levar o teu relacionamento à perfeição, a um nível muito excelente, né, amor? Que a gente tem, Uhum. é algo que a gente decidiu, É, né? Nós temos que comunicar amor, é. independente do que está passando. E aí a gente pontuou alguns problemas, né, nossos, né? Se vocês tiverem algum problema aí, passa para nós, para a gente poder destrinchar aqui. Mas a gente colocou alguns problemas nossos e algumas coisas que acontecem, né, que a gente ouve de amigos, enfim, né? Pontuamos alguns. E aí, como que a gente resolveu esses pontos aqui em casa, né? O que que a gente fez de diferente, que hoje a gente tem um relacionamento que a gente tem um suporte emocional e uma certeza, uma paz. Eu acho que a palavra é paz. A paz de saber que nós somos uma família e é daqui até o fim. E não tem assim, tem algum. A gente é perfeito? Não, nós é longe da perfeição, né? Temos pontos ainda para resolver? Temos, claro que sim, mas a gente já sabe o caminho. Hoje, antes nós estávamos às cegas, né? Atirando para tudo quanto é lado, errando, acertando, enfim, em algum momento, né, Deus mostrou o caminho para gente, né? Porque eu falo, né? Por que a gente resolveu fazer live sobre relacionamento, né? E a gente vai fazer aí toda semana, porque nós somos um casal que nos transformamos por Totalmente. conta desses, basicamente, assim, a gente colocou os 3 pontos, né, em relação a de problemas, né? É. A gente encontrou esse caminho, né? E esse caminho hoje nos traz paz e uma certeza que é daqui até o fim, sabe? Para Reflete nos até filhos, depois do né, fim. exato, isso reflete bastante na criação dos filhos, É. tá? A Uhum, gente vê no reflexo das pessoas à nossa volta, assim, uhum, que nós comunicamos realmente, né? E você falou algo muito importante, né? Que um dos problemas também que nós acabamos não listando, mas que é muito importante, que é Deus. É uma hora isso. Uhum. que nós não estávamos caminhando com Ele. E Esse é o ponto principal, né? de repente nós nos vimos caminhando assim extremamente afastado deles e cada um individualmente mesmo. Foi quando nós Uhum, decidimos, não, nós precisamos tratar como família e principalmente andar com Deus. uhum, E, e hoje, assim, é emocionante nós sentarmos na uhum. mesa, o Mark puxar a oração do alimento, como nós Oração. esquecemos, ou nós puxamos, e aí ele vai e ele ora por nós, então ora pela família, olha, é bem bonito. A gente vai tentar postar É. um vídeo dele. Aham. É Isso é bonitinho. muito bom. Por quê? Uhum, Porque hoje nós rezamos juntos de joelho na nossa cama ali, uhum, fazemos oração com as crianças. Então é muito interessante. Tem as cartinhas para Jesus que a Lili uhum, postou no story dela, que faz a criança a se alimentar no dia a dia. Tem Bíblia infantil. Então, assim, uhum. caminhar também com Deus vai Esse é o ajudar principal, né? prosperar o teu relacionamento, tá? Porque com a Uhum, palavra dele, você aprende muito mais sobre amor, empatia ao próximo, né? Amando ele acima de tudo, você vai amar também uhum, quem está contigo, vai ensinar esses valores para os teus filhos. Então, isso uhum. fortalece absurdamente o teu relacionamento, a sua identidade, principalmente. Isso foi uma caminhada, né? Mas o primeiro caminho, na verdade, a gente caminhou até chegar a Deus, pelo menos eu, né? Ou nós, como família, a gente caminhou até chegar a Deus. Com certeza. E um dos primeiros pontos que eu tive acesso, um dos primeiros conhecimentos que eu tive acesso,
e a gente acho que não vai conseguir abordar aqui de forma profunda, né? A gente vai falar mais superficial. Então foram 3 pontos que é o nosso caminho hoje, né? Para resolver os nossos problemas, né? Que surgem, porque a vida é isso, né? A vida é um eterno resolver, né? Os nossos desafios do dia a dia, né? Então, um deles foi a autorresponsabilidade, né? Que parece um nome muito bonito, né? E é algo que é desafiador, né? Você olhar para a situação e entender o que eu, no meu contexto, no meu momento, com a bagagem que eu trago, com o que eu tenho na minha vida, com esse homem que está na minha frente, né? O que eu estou fazendo de errado ou de que forma que eu posso apoiar e mostrar uma melhor forma. E não dizendo, olha aqui, esse aqui é o caminho. Não, é como eu, com as minhas atitudes, com as minhas palavras e as minhas ações, posso mudar a forma como a gente vem vivendo neste ponto. Seja em dinheiro, seja em desalinhamento de sonhos, seja brigando por N motivos. E a gente não falou pelo tema de criação de filhos, de divergência que tem, né? Como que eu olho para mim, né? Então, por que eu não estou criticando, né? Então, assim, ai, tem uma situação, eu vou criticar. Não, calma, né? Não critica, né? Então, tem uma série de temas que fala da autorresponsabilidade que faz a gente mudar. E uma coisa que a gente fala aqui em casa muito é, se você está apontando a autorresponsabilidade do outro, você não está sendo autorresponsável. Flavinha, É uma, Flavinha. é uma frase muito dita aqui. Porque, gente, não é uma coisa que é orgânica. Quando que a gente ouviu falar em autorresponsabilidade? A gente passou a vida inteira colocando culpa nas outras pessoas, culpa no pai, culpa do colega do trabalho, culpa do trânsito, culpa do Culpa da chefe. economia, A gente passou a vida inteira governo. colocando a culpa no outro, agora vem falar de autorresponsabilidade, gente? Como assim? Como Exatamente. E assim? é isso que você falou é muito importante, né, amor? Porque se você não for responsável pelo bem-estar do seu relacionamento, se você não for responsável por buscar todos os dias alimentar o seu casamento, alimentar o seu relacionamento com qualquer pessoa, se você não for responsável por buscar os seus sonhos, por buscar a sua produtividade, por buscar o seu emprego, você não vai conseguir atingir os resultados prósperos de um relacionamento saudável, de uma vida próspera, de uma vida com ganhos. Tá? Se você não tomar consciência de que o relacionamento ele é alimentado todos os dias, entendeu? Você tem a sua parcela ali. O teu relacionamento não vai falhar porque, não, porque a outra pessoa traiu. Traiu porque você não estava presente, traiu porque você não foi um parceiro presente, não deu carinho, não deu amor, não deu tempo de qualidade, não fez surpresas de amor, sabe? Não disse eu te amo. Muitas pessoas estão juntas e infelizmente não falam eu te amo. Sabe? E isso acaba minando com o casamento, isso acaba não comunicando corretamente. Então, são coisas importantes. Se você não for autorresponsável pelos seus atos, pelas suas atitudes, você é responsável pelas consequências que a sua vida vai te levar. Tá? Então, isso é É muito verdade. importante você ter consciência disso. Né? Outro ponto também que nós usamos aí, né, para resolver, foi conhecer sobre os vícios emocionais. Era algo que nós, eu principalmente, meu Deus, não, Eu passaria uma vida inteira sem saber. e eu não sabia disso, que nós realmente temos vícios. Eu tinha um vício maravilhoso de achar que toda vez que eu puxava uma briguinha, alimentava ali, disparava na minha farmacinha ali um cortisol que liberava aquele estresse e me fazia, ai, que delícia, eu vou brigar mais uma vez. Meu, quando eu tive conhecimento disso, falei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Que alimento é esse que eu estou tendo, que eu estou me nutrindo? Então, é muito importante você saber e reconhecer das suas emoções e dos teus vícios, que todos nós temos. Uns são mais desenvolvidos, outros são menos. Uma vez que você investe na tua inteligência emocional, conhecer suas emoções, você vai reduzindo cada vez menos, mas isso sempre está evidente em ti. E o vício emocional, até a gente estava falando sobre isso, né? Depois que você aprende, fica muito claro, né? Mas é difícil, assim, ó, se me falassem só de vício emocional, que a gente tem atitudes, né, no relacionamento ou na vida, enfim,
que a gente faz já esperando a reação do outro. E se alimenta daquilo. Então, aí tu vai me dizer, né, que foi uma pergunta que eu fiz, tá, vocês estão querendo me dizer então que eu gosto de uma briguinha, que quando eu falo alguma coisa e a pessoa fica mal, eu me alimento disso, eu fico feliz. Não, mas eu não fico feliz. Não, mas é uma coisa hormonal, né? Gera o cortisol e tu, né, quase que um prazer, teu corpo tá pedindo. E isso foi uma coisa assim, difícil de entender, mas faz muito sentido quando tu percebe e fala, olha, isso aí é um vício emocional, né? Porque toda vez que isso acontece, reage desse jeito, tu reage desse jeito, tá todo mundo alimentadinho, né? Tá todo mundo ali com cortisol em dia, isso não faz bem, né? Exatamente, exatamente. E, Outro né, ponto, para finalizar aí, qual que é? é comunicar amor. Ah, mas a gente já falou em comunicar amor. Mas, gente, a comunicação do amor, ela vai além de... Porque assim, é fácil comunicar amor quando está tudo bem, né? Super fácil. Então, tá tudo bem. E aí eu comunico amor, né? Eu chego, eu dou beijo. A gente não tá falando sobre isso. A gente tá falando de comunicar amor quando o dia não tá bom. Ai, Liliane, mas é muito difícil. Mas a gente não escova o dente mesmo quando não tá à vontade? A gente não toma banho mesmo quando não tem vontade? É mais ou menos isso. Vai lá, beijo o marido, abraça o marido, dá um cheiro, uma cafungada no cangote, né? Assim, dá atenção mesmo quando aquela criatura amável, né? Eu brinco, né? Chega do beach tênis, tal, todo cheio de areia na hora do almoço ali, com a Né? Quando a criançada com pessoa passou fome. a manhã inteira, né? Quando a nossa ajudante aqui veio, limpou a casa inteira, dele chega, né? Do beach tênis todo besuntado, lindo de areia, vai até o banheiro, suja tudo, as crianças estão junto, né? E aí, assim, já passou a manhã inteira com as crianças, ainda... enfim, né? Quando tá estressada, ali é o momento de comunicar amor. Tá rindo, Tati, mas é isso mesmo, né? Comunicar amor quando a gente não tem a menor vontade de comunicar. Porque assim, ó, se tu não tá comunicando amor, tu tá comunicando o quê? Estamos comunicando ódio, né? Foi o que o Marcelo falou antes. E o que tu quer construir no teu relacionamento é ódio, né? Então, comunicar amor dessa forma como a gente diz para fazer, ou diz não, como a gente aprendeu, né, a fazer, construir um caminho para nós, né? Que quando a gente não tá bem, a gente sente que é aquela hora de dar mais. É aquela hora da gente se doar mais. Peraí. Então, é um dia que o Marcel passou o dia inteiro de cara emburrada, ele não estava bem. Aí o que que eu faço? É muito fácil para mim, eu vou no embalo. Eu vou tomar banho, né? Vou me jogar embaixo da coberta, vou fechar os meus olhinhos e vou ficar ali, né? Tipo, não fala comigo, se me tocar eu dou um coice, né? É diferente, né? Então você produz, né? Você cria a tua mentalidade de não, tá tudo bem, eu vou comunicar amor porque isso tá dentro de mim, o ódio não vai me pegar, né? Então esse Exato. foi um dos caminhos que eu acho que foram um dos mais interessantes. A gente está falando muito por cima, né? A gente quer colocar essa É, autorresponsabilidade mais a fundo numa próxima live, né, amor? Na próxima, sim. a, a parte de entender o vício emocional, o que é isso, mais a fundo, e a parte de comunicar amor também. Porque da outra Sim, live a gente já falou, né? Tem ferramenta poderosa para resolver, né? e dá pra... E se você, um dos exemplos, por exemplo, que você pode fazer, né, de comunicar amor, principalmente os homens aí, né, ali ele falou muito pelo ponto de vista das mulheres, né, mas pelos homens, tem aqueles dias que elas estão no período hormonal ali, bem complicado, né, que você não pode nem chegar perto, e aí, a minha recomendação é, pergunte como ela tá, trate bem, faça um cafezinho, leve para ela, entendeu? Compre um chocolatinho, que seja, se ela tiver de dieta, obviamente, tem que buscar aí outros meios, mas vai lá, faz uma massagenzinha no ombro, dá um abraço, né? Elogia, comunique realmente amor, dê carinho para ela, faça uma surpresa de amor. Às vezes, nem sempre comprando coisas caras são consideradas surpresas de amor. Você pode simplesmente fazer uma carta de punho, deixar um bilhetinho escondido no guarda-roupa dela, nas peças de roupa dela, que isso já vai comunicar o quanto você ama aquela pessoa, o quanto ela é importante para ti. Então, você dosando, você dando, contribuindo com cada pinguinho de amor ali, você vai ver que o grande tonel vai se encher e o relacionamento de vocês vai ser bem melhor se você comunicar amor, decidir comunicar amor. Só que isso é É, uma decisão, é bem falado. Isso é uma decisão que você tem que fazer para o seu relacionamento.
a outra pessoa ela vai acabar tendo, às vezes, um lado só comunica amor e o outro não tem essa consciência. E aí entra outro ponto, tem um livro interessante do Gary Chapman, que ele fala das 5 linguagens do amor, né? E que é isso, às vezes tu tá comunicando errado, né? Quando eu falei do exemplo da atenção, que a minha atenção sempre foi em servir, né? Ah, eu tô fazendo um jantar gostoso, eu tô ali me dedicando ao meu marido, né? E ele não entendia que isso era dedicação, porque a linguagem de amor dele não era a mesma que a minha, né? O Gary fala em 5 linguagens do amor, eu não vou entrar aqui agora, mas assim, enfim. Então, por exemplo, o Marcel falou do exemplo de dar presentes, né? Ah, eu não quero um presente caro. Às vezes a mulher quer um presente, às vezes a forma dela se comunicar, né? A forma de comunicar o amor dela é dar presentes e a forma que ela gosta também de receber amor, né? Com presente. Ah, o outro são toque, né? Enfim, outro é tempo de qualidade. Então, conhecer, né, também como que a pessoa gosta de receber amor faz todo sentido. E aí a ferramenta que a gente quer trazer para vocês em outra live é um destrinchar dessas 5 linguagens de amor, que são 19 maneiras de amar, que destrincha esses 5, né, em outros pontos, e é muito interessante. Essa ferramenta, principalmente, já falei na outra live, ela foi assim um divisor de águas. Conhecer esse emocional, a autorresponsabilidade mudou minha vida inteira, um divisor de águas para a vida. Né? O vício emocional foi extremamente importante também para o meu relacionamento com o Marcel, para o relacionamento com a minha mãe, né? Com a minha irmã, enfim, em geral. Mas muito mais com quem está perto, né? O que é? Isso é geral mesmo. Né? Não é só para... O vício emocional, ele não está só ligado ao cônjuge, né? Ele está ligado a relacionamentos em geral, com outras pessoas. Até mesmo vício emocional em dinheiro, né? Tem gente que ganha dinheiro e perde ele rapidamente, né? Tem gente que tem vício emocional com alimento, se sente ansioso e vai lá e descarrega todo no alimento e é dessa maneira. Então, vícios emocionais, E... acarreta isso. Então, essa forma de comunicar, né? A gente vai destrinchar em outra live, que foi esse conhecimento de comunicar amor foi algo que mudou muito, né, a nossa vida, assim, quando a gente conheceu o que era vício emocional e como que a gente estava se alimentando disso, e a forma de comunicar, conhecer como que a gente gostava de receber amor, também mudou muito, muito, muito. Então, hoje, quando a gente tem algum problema, desses que a gente citou, ou outros tantos, né, a gente sabe o caminho, né? Não que a nossa vida é perfeita e que a gente não tem problema, a gente tem alguns, né? Tem uns que a gente falou, mas isso aqui ainda é uma questão para nós, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? A gente tem uma vida inteira pela frente, já pensou que chato ser uma vida assim, né? Que não tem nenhum desafiozinho, mas a gente já sabe o caminho, né? A gente consegue parar e pensar, o que eu posso fazer para mudar, né? E depois será que eu tô gerando esse sentimento em mim porque eu tenho vício emocional, né? Eu tô retroalimentando isso? E o terceiro é como que eu tô comunicando esse amor pro Marcel, né? Tá tudo bem, deixa eu rever aqueles 19 passos lá. Será que não tem nenhum que eu não tô rateando aí? Por preguiça, por falta de tempo, por falta de foco, porque meu olhar tá para outro canto, né? Mas eu não estou comunicando porque às vezes o nosso olhar vai estar para outro canto e tá tudo bem se estiver dentro dos valores da nossa família. Isso é importante, né? Porque quando a gente fala nisso que nós estamos falando, parece que a gente está sempre 200%, todos os dias, 24/7 voltada para atender o marido ou voltado para atender a mulher. Não é bem assim. Vai ter algum momento da vida que a gente vai estar com foco para o financeiro, mas não pode ser a vida inteira. Não pode ser a vida inteira. Aí eu vou estar com foco no trabalho agora. Eu, né, nós alinhamos os nossos valores, os nossos objetivos, os nossos sonhos, e agora eu vou precisar me dedicar para o meu lado profissional para a gente alcançar. Tá tudo bem, tem início, meio e fim, não dá para viver a vida inteira sem ver filho, não dá para viver a vida inteira chegando tarde em casa, viajando toda semana sem olhar para a esposa, né, ou sem olhar para a família, enfim. Então, é isso, né? A gente vai destrinchar esses 3 nas próximas lives, né? Então, autorresponsabilidade, vício emocional e comunicando amor. Sim, muito importante, né? Vamos passar aí mais para frente, obviamente, alguns pontos, vamos trazer conteúdo sobre relacionamentos, sobre identidade, porque é importante que você saiba quem você é,
A sua identidade tem que estar bem firmada realmente para ter um relacionamento saudável também. Isso influencia muito, né? Ela está ligada à autorresponsabilidade, a você ter esse teu vício emocional bem controlado, a sua inteligência emocional, tá? Porque uma vez que você tem as desavenças no relacionamento, como ele falou, nós temos problemas, obviamente, né? Tem coisas que interferem no nosso relacionamento de fora, externas, mas como nós lidamos com isso, né? Quais são as metodologias que nós aplicamos no nosso relacionamento para encarar essas dificuldades e, assim, graças a Deus, nós temos lidado muito bem, né, amor? Então, isso é algo que nós queremos compartilhar com você, queremos influenciar na sua vida para que você transforme a sua vida e tenha uma qualidade de vida melhor e, principalmente, viva ela em abundância, que é o mais importante, que você viva o extraordinário sempre, tá? Não pensando em, poxa, por que E a eu tenho uma gente vida assim, por que eu tenho, por que Deus é tão ruim comigo? Não, na verdade, Ele quer que você viva a melhor vida possível. Então, são maneiras que você pode tratar, que você pode buscar em tratamento, que você pode buscar em desenvolvimento pessoal que vão te trazer isso. Tá? E a gente se sente à vontade para vir aqui, né, e fazer uma live de relacionamento, porque nós hoje, eu sinto, né, a gente é um casal provável, né, assim, no sentido de que nós tínhamos tudo para dar errado, né, a gente tava vindo assim no, né, a gente, principalmente depois de filhos, né, filho é algo que desafia muito, né, tem um livro que fala maternidade e encontro com a própria sombra, né, porque é isso, né, vem tudo à tona. São duas pessoas com bagagens diferentes, né? Olhando para uma vida, então é muito desafiador. Então a gente vem aqui falar sobre relacionamento e dividir com vocês porque é um prazer imenso, né? Saber que a gente caminhou, que a gente trilhou um caminho e ele não é difícil, né? Ele precisa só de atenção, só de vontade, É, né? Atenção, vontade, um querer bem e principalmente uma frase que eu quero colocar aqui todas as lives. Algo que eu aprendi, que para mim é muito importante. Não tem volta, né? Você tem que amar o seu cônjuge. Ah, mas eu não amo mais. Comunica amor mesmo não amando para ver se depois tu não tá apaixonado por esse homem, né? Ou por essa mulher, enfim. Então, tem um caminho, a gente trilhou ele meio que tateando, a gente nem sabia se ia dar certo, né? A gente foi tateando, a gente foi fazendo e a gente foi se apaixonando de novo. Porque eu falo para vocês que tenho certeza que o Marcelo também, a gente já chegou a olhar para dentro e falar, eu não amo mais, né? E a gente conseguiu encontrar o caminho de novo e dizer, eu sou muito apaixonada, eu amo muito, é daqui até depois do fim, né, amor? excelente. Da sala para o Parabéns, amor. escritório, uma declaração de amor. Pois é, vou deixar salvo. Foi lindo, amor. Agradeço profundamente, tá? Foi bem tocante. Então é isso, eu acho que a Lili me deixou bastante emocionado aqui. Eu tô com a minha bebê aqui, a nossa bebê, linda, maravilhosa. E assim, eu agradeço profundamente a presença de vocês aqui. Eu sei que não é fácil, vocês abdicaram de estar com a família de vocês, de estar com as pessoas que vocês amam, ou às vezes está fazendo alguma outra coisa, mas pararam aqui para ouvir a gente. Eu fico muito feliz pela participação, as pessoas que passaram por aqui são maravilhosas, altos comentários. Tocou bastante no nosso coração, principalmente para queimar mais, para que a gente compartilhe o nosso conhecimento que nós desenvolvemos, a inteligência emocional, de relacionamento, das nossas vidas mesmo. E, e assim, espero que vocês tenham uma extraordinária noite. Para quem está vendo esse vídeo em outro horário, que vocês tenham um extraordinário dia. Mais uma vez, muito obrigado por investir seu tempo aqui nos escutando. É isso aí. Beijo para todo mundo. E na segunda-feira que vem, no mesmo horário, a gente vai estar aqui e aí a gente vai falar sobre autorresponsabilidade um pouquinho mais. Tá bom? Certinho. Beijão, fiquem com Beijo, Deus. boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.